Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da visão da igreja, da visão do ministério. Estamos enfatizando que nós temos uma face, que nós temos uma identidade, que nós temos uma característica dada pelo Espírito de Deus, certo? E nós estamos falando da importância da visão. Eu falei da bagunça, eu falei do sofrimento de experiências negativas, certo? Dentre outras coisas, eu falei também que a visão gera essa unidade. E hoje eu quero falar que a visão evita problemas na igreja, evita muitos problemas na igreja. Ou seja, nós termos uma visão, uma identidade, uma voz já estruturada, vai impedir que as pessoas fiquem perdidas, desorientadas, e vai impedir também que várias mentes venham dar ideias, sugestões que elas têm em si, que aprenderam no mundo, em casa ou em outras igrejas. Nós temos a visão, isso vai trazer essa unidade e vai impedir que exista problemas, separações, confusões, perturbações, porque nós já sabemos para onde ir. Nós não estamos buscando uma direção para saber para onde temos que ir. Nós já sabemos a vocação da igreja. Nós sabemos que a igreja foi instituída e já tem essa vocação de andar no Espírito, de estar em Cristo, de viver por fé, de já crer nas bênçãos realizadas, andar naquilo que é feito, viver pela graça, não misturar o evangelho, sermos pessoas ativas no reino. E todo o nosso foco, todo o nosso chamamento relaciona-se a ganhar almas, a ganhar, edificar, construir, fazer crescer pessoas. O ministério está pautado em investir em pessoas, investir na salvação das pessoas, depois de salvas, no crescimento espiritual dessas pessoas, depois de crescidas, no trabalhar para o reino de Deus. E a nossa prosperidade, a nossa felicidade e os nossos dons espirituais estão ligados a esse propósito, vinculados a essa visão. E quanto mais nós estivermos envoltos na visão de ganhar, de consolidar, de edificar pessoas, mais nós prosperaremos financeiramente, mais saudáveis fisicamente seremos e mais felizes, mais completos, mais plenos nós seremos em Jesus Cristo. Então, a visão, ela evita os problemas, ela evita confrontos, ela evita perturbações, ela evita que pessoas estejam sendo guiadas por si mesmo, evita que pessoas venham buscar a Deus por si próprias e continuem buscando os seus próprios objetivos apenas. Os objetivos do reino são maiores, os objetivos do reino são superiores, e quando nós nos enquadramos nos objetivos do reino, os nossos sonhos e propósitos, se forem do agrado do Senhor e estiverem atrelados ao desejo e à mente do reino, eles se cumprirão. Nós vamos entrar de novo em Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a visão, ela evita um monte de problemas interior, um monte de problemas de vazio, um monte de problemas de confusão, de perdição no nosso meio. Em sexto lugar, a visão, ela traz fortalecimento espiritual. A visão, ela vai nos condicionar a nos fortalecer em Jesus. A visão da palavra, essa visão que nos faz ver a palavra, ver o propósito do reino, ver o objetivo do reino, que é Jesus, que é o próprio Cristo, o centro de todas as coisas. Quando nós temos a visão do Cristo
como o centro de todas as coisas. E a igreja, ela não deve pregar o ser humano no centro de todas as coisas, os nossos problemas no centro de todas as coisas, nossas necessidades no centro de tudo. Nós não devemos colocar a nós mesmos no centro. Nossa visão é colocar Jesus no centro de toda a nossa vida e o ministério pautado em ensinar o propósito do reino, o propósito que nós temos dentro do reino, o propósito que nós temos dentro do reino no mundo secular. Então, a visão, quando ela está comunitária, quando as pessoas estão agregadas à visão, e muitas pessoas, como gravetos, deixam a sua individualidade para a coletividade do reino, e de gravetos se tornam fogueira, essa fogueira vai causar uma força espiritual muito grande. Por quê? Porque nós vamos estar bebendo e comendo de uma única comida, tendo o propósito do reino. Quando nós conseguimos fazer as pessoas se desprender de seus próprios propósitos para se prender no propósito do reino de Deus, então essa força, que é aquela força que Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo não vivia para ele, Paulo não vivia para os seus objetivos, Paulo não vivia para os seus propósitos pessoais, para os seus sonhos pessoais. Paulo vivia para um propósito maior, que era o propósito do reino de Deus, o mistério revelado do reino de Deus, que é Cristo cabeça e a igreja o seu corpo. Isso lhe causava uma força extraordinária. E essa é a força de quando as pessoas entendem a visão, quando as pessoas estão inseridas, embutidas, ligadas, misturadas à visão do reino de Deus. E quando as pessoas pensam no reino de Deus, não como alguma coisa que elas têm que vir no domingo para serem abençoadas na segunda, mas quando elas se sentem parte integrante do reino, parte integrante do propósito, e elas recebem a visão do propósito de Jesus Cristo lá na cruz, que foi salvar as pessoas. E nós agora somos filhos e filhos discípulos, aqueles discípulos que vão difundir, que vão levar o reino. Então esse tipo de visão é um fortalecimento extraordinário. Jesus falou, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês fazerem parte do propósito do meu reino, que é ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Então veja que o poder, o dunamis, o Espírito Santo sendo derramado em nós, tem tudo a ver, está tudo atrelado ao propósito do reino, ao propósito de salvação de almas, ao propósito de edificação, ao propósito de estruturar o reino de Deus, a igreja de Deus aqui na terra. Então esse poder de testemunhar é um poder espiritual, é um espírito de fortaleza muito grande para nós vivermos a nossa vida aqui dentro da igreja e viver a vida da igreja fora da igreja. A visão impede também que as pessoas se desviem do caminho de Cristo. Nós sabemos que há muitas pessoas desviadas. Nós temos muitos problemas com pessoas que desviam-se. Há pesquisas que dizem que há o mesmo tanto de desviado que há hoje dentro das igrejas, porque nós temos tido dificuldades de implantar a palavra nas pessoas. Veja que antigamente eles não tinham os recursos que nós temos. Ele não tinha uma filmadora como essa, um notebook como esse, um microfone, um som. Eles não tinham o YouTube, o Facebook, o Instagram, eles não tinham folhetos, eles não tinham outdoor, não tinha rádio, não tinha redes sociais, não tinha televisão, mas eles tinham visão. Então as pessoas morriam por aquela visão que eles tinham recebido, que é a palavra. Eles não tinham também a Bíblia já compelida como nós temos, com 39 capítulos no Velho Testamento, com 27 no Novo. Eles não tinham, eles tinham apenas o testemunho de Jesus Cristo. O espírito de profecia estava sobre eles, revelando o que Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus falou. A visão.
E isso causava uma força extraordinária a ponto de muitos daqueles cristãos de antigamente morrerem em arenas, comidos por leões, e morrerem em fogueiras, queimados em fogo baixo, ser apedrejados, ser cortados ao meio, ser serrados. Havia poucos ou menos desviados por causa da visão, porque o Evangelho é Jesus Cristo. Atos 4,33 diz assim que os apóstolos davam com grande poder testemunho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. A pregação era a ressurreição do Senhor Jesus, o foco era o Senhor Jesus. E a consequência de você fazer uma pregação que é de um Cristo ressurreto, falando o que Cristo é, o que Cristo fez, o que Cristo falou, mostrando o poder da ressurreição, Atos 4,33 diz: em todos eles havia abundante graça, havia abundante favor, abundante capacidade. A graça é o favor que nós não merecemos e a capacidade que nos reveste. Então havia muito favor, porque eles pregavam a ressurreição. Não havia autoajuda, filosofia, psicologia, não havia técnicas de oratória, não havia hermenêutica, não havia homilética, não havia nada dessas matérias, escatologia, soteriologia, não havia nada disso. Havia o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Era a visão que eles tinham do reino de Deus, que impedia das pessoas desviar. Quando as pessoas vêm para a igreja e elas continuam sendo um graveto isolado, pegando fogo de um culto para o outro, esse fogo hora ou outra vai se terminar, vai acabar. As pessoas têm que chegar à igreja como gravetos e se ligar, se ajuntar aos outros gravetos para tornar-se parte da fogueira do Senhor, do corpo de Jesus Cristo. Então a visão, ou seja, o entendimento, a sabedoria, a compreensão, ela é muito maior do que a emoção, do que o toque que nós temos muitas vezes, que é maravilhoso ter essa emoção de sentir a presença de Deus. É extraordinário sentir o toque do Espírito Santo, mas muito maior e de maior eficácia é as pessoas ter a visão do reino, é as pessoas ter a visão da igreja, é as pessoas ter a visão de Jesus Cristo, é as pessoas terem a visão do propósito que elas estão inseridas pelo próprio Deus, que elas não foram chamadas do mundo, elas não são igreja, eclésia, tirados para fora, elas não foram tirados para fora de Adão para entrar em Cristo e viver a vida de Adão dentro do corpo de Cristo, que elas precisam entender que elas foram inseridas no corpo de Cristo para viver os propósitos do corpo, os propósitos do reino. Então a visão impede que as pessoas se desviem do caminho. E também a visão leva a igreja a andar no caminho de vitória. Porque se nós pregamos a mesma coisa, se nós cantamos a mesma coisa, se nós temos o objetivo, se nós entendemos o que é Jesus, se nós entendemos o que é a igreja, se nós entendemos o que é a palavra, se nós entendemos o rosto da igreja, a personalidade da igreja, e nós nos inserimos nisso, e nós simplesmente deixamos de ser um graveto isolados dos nossos próprios propósitos e sonhos para ser um graveto inserido numa fogueira que queima muito mais, que os propósitos agora são coletivos, e os propósitos agora não são coletivos dos homens, humanos, mas o propósito é coletivo do corpo de Cristo, do reino, e que o cabeça está sustentando, está nutrindo, está fortalecendo, dirigindo, conduzindo o seu corpo. O cabeça é Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso. Nós não temos ideia, nós não temos entendimento do tamanho das riquezas que nós podemos provar, tocar e viver se nós estivermos dentro da visão do corpo de Cristo, se nós estivermos inseridos não como membros isolados pensando em si mesmos apenas, mas se nós estivermos inseridos no propósito maior, que é o propósito do reino de Deus, que é o propósito de ter enviado a Cristo para que pudesse haver e existir salvação.
Então tudo em torno da igreja gira em torno de salvação. Esse ensino que eu te dou gira em torno de salvação. Porque você já foi salvo, agora você está crescendo espiritualmente e você vai salvar pessoas e vai fazer essas pessoas crescer espiritualmente. O nosso dinheiro, os nossos recursos, os nossos bens, aquilo que temos, aquilo que somos, tudo tem que girar em torno da salvação. Esse tem sido o problema de muitas pessoas não galgarem vitórias extraordinárias. Porque o que elas ganham, elas pensam apenas nelas. Então, elas não entregam o dinheiro delas para a salvação, para o propósito do reino de Deus. Então, elas têm o dinheiro que é para o próprio sustento delas. Então, elas estão num teto. Elas batem naquele teto, elas não conseguem ir além, porque elas não abrem as fronteiras da mente para entender que o propósito é superior. Que o propósito de Cristo é superior ao propósito pessoal. E quando nós entramos no propósito de Cristo, nós começamos a usufruir dos recursos que o próprio Cristo tem. Mas quando nós nos fechamos e o nosso dinheiro é apenas para nós mesmos, então nós estamos nos fechando nas paredes das nossas próprias limitações. Os nossos dons crescem quando nós deixamos de exercê-los para o nosso próprio ego, para o nosso próprio glamour, e nós exercemos os nossos dons dentro do ministério do Espírito Santo, que é glorificar a Jesus Cristo, que é exaltar, engrandecer, enaltecer, bendizer e falar do que Jesus é, do que Jesus fez, do que Jesus falou. Quando nós colocamos nossos dons dados pelo Espírito para o Espírito, então os nossos dons eles crescem abundantemente, infinitamente mais. Veja que nós precisamos andar nesse caminho feito de vitórias já feitas por Jesus. Efésios 2:10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus. Oh glórias, nós somos criados nele, com aquilo que ele é. Nós somos criados com aquilo que ele é. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados para as boas obras. Não são boas obras que nós estamos produzindo, mas são criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Essas obras que Deus preparou para que nelas andássemos são obras de Jesus Cristo, são obras que estão ligadas, que estão atreladas à salvação, à igreja, ao corpo, ao reino. E a nossa vida é completa, a nossa vida é feliz, a nossa vida é plena, a nossa vida é estruturada de uma maneira poderosa quando nós deixamos o nosso propósito para viver e estar inseridos no propósito da igreja, que é o propósito de Jesus Cristo. Que você possa entender o porquê a visão. Porquê a visão de viver em Cristo, de entender o que é viver em Cristo. Por que a visão de estar na graça e viver a graça? Por que a visão de viver por fé, porque o justo vive da fé? Por que viver em amor? Por que viver no Espírito? Por que crer que já somos abençoados e andamos nas coisas realizadas, prontas? Por que nós agradamos a Deus, tendo a natureza do Espírito Santo para assim fazê-lo? Por que queima em nosso coração a evangelização, as almas, o ganhar jovens, senhores, senhoras, homens, mulheres, crianças? Por quê? Porque tudo isso está inserido num plano que é o plano do corpo, não é o nosso plano. Então quanto mais nós entramos, quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós entramos fundo nesse rio, quanto mais nós mergulhamos de cabeça nisso, mais a nossa vida financeira prosperará, nosso corpo terá saúde, nossa alma irá bem, porque nós estamos inseridos dentro do propósito do corpo. Você pode estar entendendo que é essa visão maravilhosa para a glória de Deus.